desse jeito que dá dinheiro. Se tudo funcionasse bem, não daria tanto dinheiro, né? Isso é verdade, né? Para alguns grupos de interesse. Bom, vamos lá, né? O cafezinho ajudou a dar uma acalmada na memória, né? Vamos continuar aos estágios da despesa, foi isso que eu falei? São 3 estágios, você vai colocar aí, né? O primeiro, empenho, é isso que você viu, empenho. Empenho, não tem pessoa que é empenhada? Então, empenho. Quem que define isso, professor? A mesma lei, né? 4.320/64. Empenho é a criação de uma obrigação. É a criação de uma obrigação de pagar. É a criação de uma obrigação de pagar pela administração pública. Tendo ou não, implemento de condição. Tendo ou não, implemento de condição. Calma. Só anota. Na outra linha, você coloca aí 2. Liquidação. Liquidação. É o procedimento administrativo onde se verifica se a obra ou serviço foi realizada e se os documentos estão regularizados. Ponto. Então, liquidação, né, o procedimento onde a administração verifica se a obra ou serviço for realizado e se os documentos estão em ordem, né, estão regulares. Terceiro, pagamento. Pagamento. É o estágio onde a administração pública entrega os valores a quem dê direito. Existem alguns doutrinadores que vão colocar assim, né? Empenho, liquidação, ordem de pagamento e pagamento. Né? Ordem de pagamento é a ordem para que se realize o pagamento. E pagamento é o pagamento propriamente dito. Vou explicar os 3. O que é o empenho, né? Vovô, antigamente não tinha conta bancária, não tinha nada disso, né, gente, lá na roça, né? Meus avós, uma parte veio lá da roça, né? Na verdade, todos os 2 vieram da roça. Só que um veio da roça de Portugal, outro veio aqui da roça de São Paulo mesmo. E aí, lá na roça era assim, né? O vovô Joaquim, né? Trabalhava de meia, né? A famosa meia, né? Era meieiro, né? E aí comprava tudo na mercearia do seu Manuel. Então chegava na mercearia do seu Manuel e falava, olha, ô seu Manuel, ô seu Joaquim, tá tudo bem? Tudo bem. Olha, anota aí para mim, eu quero 3 sacas de feijão, quero 3 sacas de arroz, eu quero meia saca de café, eu quero meia saca de açúcar, eu quero 3 quilos de sal, e olha, põe tudo no meu nome. Aí ele chegava em casa e falava para minha avó, Lídia, falava para ela, olha Lídia, eu empenhei meu nome lá na mercearia. O que ele fez? Ele criou uma obrigação de pagar. Então isto é o empenho.
O empenho é a criação da obrigação de pagar. Esta obrigação só será realizada se tiver recursos previamente indicados. Por isso, hoje, existe uma figura na unidade orçamentária, que eu comentei aula passada, que é o autorizador da despesa. É um servidor que tem competência para autorizar a despesa. Ele só vai autorizar a criação de uma despesa se ele verificar que há recurso. E este servidor olha o tamanho da responsabilidade. Ele vai emitir obrigatoriamente, por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 2 documentos. O demonstrativo de impacto financeiro, então ele vai criar despesa e vai apontar de onde vem o recurso. E ele vai emitir um outro demonstrativo que chama-se demonstrativo de responsabilidade. Eu, Marco Antônio tal, funcional tal, lotado no órgão tal, estou autorizando a despesa. E na nota de empenho, que é um documento, lembra do SIAF, Sistema Integrado da Administração Financeira, lá do lado financeiro, toda despesa que surge tem uma nota de empenho, que é um documento que está atrelado ao surgimento daquela despesa. E lá adivinha o nome de quem está? Do servidor, que autorizou. Então, meu amigo, se fizer autorização errada, a chapa esquenta. Vai cair numa outra lei, que é a 10.028, que é a Lei de Crimes Fiscais. Pode ensejar multas, demissão, pode ensejar prisão, dependendo do caso, o tamanho, se for uma fraude. Tem penas na 10.028, penas diferenciadas para crimes diferenciados relacionados ao fisco, relacionados ao orçamento. Então, o que é empenho? É a criação de uma despesa, tendo ou não implemento de condição. Uma vez eu falei isso numa sala de aula, também era acabação, cá entre nós, estava começando a administração financeira orçamentária, e uma aluna baixou a pombagira nela, no ato. Mas como professor, nunca mais esqueço disso, como professor, coitada, vou lembrar dela até o final dos tempos, isso que é pensamento negativo, olha a onda, do axé ruim, então eu sempre lembro, mas como professor, o senhor disse que não pode criar despesa sem recursos, é que o senhor está dizendo implementa ou não de condição? E eu não estou dizendo nada. Na época eu falei, é isso que eu disse e acabou. Entendeu? Aí foi com uma informação errada, por quê? Porque botou o professor na parede, nessa hora o professor se defendeu do jeito que sabia. Mas depois eu fui pesquisar, mas fiquei tão puto que eu fiquei quieto ainda. Veja, quem define é a Lei 4.320. Ela está definindo para você o que é o empenho. Você pode entrar numa loja, ganhando 2 salários mínimos e comprar um BMW. Chega lá, mente seus dados e compra o BMW e sai. Você vai poder pagar? Se você ganha 2 salários mínimos, é óbvio que não. Mas você sai com o BMW. Você criou uma obrigação de pagar, tendo ou não implemento de condição. E acabou, isso é a criação de uma despesa. Agora, na administração pública, ele define, empenha a criação de uma obrigação de pagar, tendo ou não implemento de condição, quer dizer, tendo ou não recurso. Mas logo adiante ele fala, só poderá ser autorizado o empenho se tiver indicação do recurso. Primeiro ele define o que é o empenho. É a criação de uma obrigação de pagar. Você também pode passar um cheque sem fundos na praça. Tem gente que não faz isso. Conscientemente, chega na loja, eu trabalhei de balconista também, eu já fui vendedor de loja. Chegava na loja, comprava, baixava um monte de coisa, então eu vou levar, viu? E dava cheque sem fundo. A pessoa comprou aquilo que ela não pode pagar. Não é isso? Então ela criou uma obrigação de pagar. A obrigação não vai ser extinta, só vai ser extinta a hora que ela pagar. Aí você vai lá, protesta o cheque. Não é isso? Então o administrador está dizendo aqui na Lei 4.320, empenha a criação de uma obrigação de pagar, tendo ou não implemento de condição. Mais adiante ele vai dizer, só será autorizado o empenho se houver recursos previamente indicados. Diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação de uma despesa sem indicação de recursos é considerada como não autorizada. Entendeu? Então, essa é a definição de empenho que cai em concurso público. Agora, o que é a liquidação? Então, vamos dizer que a administração pública fez um certame licitatório,
vai adquirir 4 picapes Nissan, né? Aí foi lá, fechou o contrato com a Japan Motors, né? Comprou as 4 picapes Nissan e esperou na data, né? Quando assinou o contrato com a Japan Motors, nasceu o empenho. Melhor, nasceu a despesa. Assinou o contrato, despesa. Assinou o contrato, despesa. É a mesma coisa, né? Quando é que surge a despesa? Quando você assina o cheque. Você está na loja comprando, você não assinou o cheque, não surgiu despesa para você. Ah, mudei de ideia, tchau. Você não tem despesa nenhuma. Não é verdade, né? Faz aquela técnica toda, né? Vai, olha na loja, olha tudo, desce tudo, aí eu vou comprar. Aí na hora, não, eu vou tomar um café, depois eu volto. Não volta nunca mais. Tem despesa? Não, você não comprou. Agora, a partir da hora que assinou o contrato, opa, surgiu a despesa, empenho. Aí a Nissan, né, a Japan Motors, ela no contrato se comprometeu a entregar as 4 picapes no dia 15 de novembro. Chegou o dia 15 de novembro, vai entregar as 4 picapes para a Receita Federal, encostou lá uma jamanta com as 4 picapes, né, como estava no contrato, o logo da Receita Federal, não é isso? Tudo bonitinho, né? Cabine dupla para levar vários auditores para infernizar todo mundo. Não é assim, né? Bastante espaço para aprender a carregar objetos atrás, não é isso? Aí saem os servidores da Receita Federal, vão até o pátio conferir a carreta e a documentação. Como é que se chama esse processo? Liquidação. Liquidação. Então vai olhar primeiro a documentação. Deixa eu ver o contrato. Deixa eu olhar se o contrato está de acordo com o edital, está de acordo com o edital, está tudo bonitinho. Geralmente se faz isso dentro do escritório, né? Mas aqui para a nossa história fica mais fácil. Então confere a documentação, está tudo ok, está ok a documentação, está tudo dentro da lei. Agora vamos conferir os veículos, porque afinal de contas a nossa administração pública é gerencial. Ela quer ver o resultado, então vai olhar o veículo. Nós pedimos vidro blindado, vai verificar o vidro é blindado. Vai que tem um empresário que está revoltado, resolve atirar em todo mundo, né? Entendeu? Tem que manter o servidor vivo, né? Então, né, vai verificar toda a picape, ver se está tudo ok, abre o motor, vê se o motor é realmente aquilo ali, novinho, em folha. Verificou, está ok, descarregou as 4, né? Aí o servidor chega ao final, entrega para o caminhoneiro a documentação, para o responsável que veio com ele, e fala, olha, está tudo ok. O senhor aguarda agora que hoje ainda receberá o pagamento. Não ocorreu o pagamento, ocorreu a liquidação. O procedimento administrativo, onde a administração verificou que a Japan Motors tem o direito de receber. Só vai receber se tiver plenamente liquidado. Questão ESAF, questão ECESP, né? Questão CESP, né? Pode ocorrer empenho e pagamento sem a liquidação. Nunca você vai pôr olho da rua, meu filho. Demissão é bem do serviço público. Jamais. Né? Jamais. Primeiro tem que ocorrer a liquidação. Questão de concurso público, né? Pode-se ignorar um dos estágios da despesa para aumentar a celeridade da administração pública e o atendimento ao interesse público. Nunca! Pelo amor de Deus, nunca! Empenho, liquidação. Fez a liquidação, o senhor pode passar no caixa para receber. Na verdade, não vai passar no caixa, né? Na realidade, funciona o seguinte. O Banco Central, já fiz essa pergunta, tem um Banco Central em cada esquina? Não, né? Tem nas grandes capitais desse país aqui, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre e Brasília, onde fica a matriz. Né? Então o Banco Central ele está simbioticamente conectado ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem as contas das unidades executoras, das unidades gestoras, estão as contas. Então, aquela unidade gestora que é responsável por aquelas picapes Nissan, ela vai mandar uma ordem de pagamento. Por isso que já apareceu um concurso, você vai ver uma questão aqui dessa lista. Se eu não fizer hoje, você vai ver em casa, porque eu já pedi para colocar disponível na sua área do aluno, estão colocando neste momento. Empenho, liquidação, ordem de pagamento, pagamento. Mas do ponto de vista bancário, é feita uma operação que chama-se ordem bancária. É feita uma ordem bancária. Então a unidade gestora faz uma ordem bancária, tirando recursos da conta do Brasil,
do Banco do Brasil, da sua conta, e passando para uma conta do Banco do Brasil no nome da Japan Motors. E eles mandam abrir no Banco do Brasil. Manda abrir no Banco do Brasil. Para quê? Para aumentar o controle. É óbvio. Porque o Banco do Brasil, ele ainda opera em alguns aspectos como Banco do Governo Federal. Ele ainda tem algumas sobras de atividades típicas de Banco Central. Essa é uma delas. Ela permite que o governo federal recolha recursos em todo o território nacional e realize pagamentos em todo o território nacional. Então ele tem esse papel estratégico para o governo federal. Por isso que eu falo, está no Banco do Brasil, ainda não passou concurso público, fica tranquilo. Só vai estudando porque você vai melhorar sua renda antes. Mas lá você está seguro, porque o Banco do Brasil é estratégico do governo federal. Ele não abre mão do Banco do Brasil. O Collor, a ANTA, homem fino, homem elegante, hoje um senador da República, tenho o maior respeito por ele. Mas na época era um cabaço de tudo. Queria privatizar o Banco do Brasil. Quem ia fazer as operações do Banco do Brasil? Minha mãe? Não, tadinha, tá doida. Não é? Claro que não, né? Então, o Banco do Brasil não pode ser privatizado. Olha o papel dele. O servidor recebe por onde, federal? Pelo Banco do Brasil. Você vai trabalhar na Receita Federal, vai receber onde? Banco do Brasil. Ah, como é que funciona no caso do servidor, professor? Ah, servidor? Também, empenho, liquidação, pagamento. Vai ter que pagar o teu salário? Empenho. Surgiu a obrigação de pagar. Liquidação, verifica o servidor, ele está lotado no órgão, tá em atividade, tudo direitinho, né? Procedeu. Pagamento, uma ordem bancária, retira o recurso da conta do Banco do Brasil, da unidade gestora, e joga na sua conta do Banco do Brasil. É assim que funciona. ELP, ELP, ELP. Empenho, liquidação, pagamento. ELP, empenho, liquidação, pagamento. Então lembra disso aí. ELP. Alguns doutrinadores utilizam isso. Você vai ver uma questão. Tá certo? Mas a administração utiliza ELP, empenho, liquidação e pagamento. Alguns doutrinadores, você pode colocar aí, observação. Pula uma linha, coloca aí observação. Alguns doutrinadores defendem os seguintes estágios: empenho, os seguintes estágios, 2 pontos, né? Desculpa. Empenho, liquidação, ordem de pagamento, e pagamento. E há também um grupo menor ainda de doutrinadores que defende que antes do empenho vem a licitação. Né? Eu tenho reservas, né, com essa posição, porque se você tem licitação para receber como servidor público, né, não é universal isso aí. Né? Licitação se for um contrato da administração pública. Né? Senão, não há licitação. Né? Tá certo? Então está aí os estágios da despesa, conforme aí doutrina aí, né, que vem se firmando. Diga. O empenho, então, na prática, é só se tiver recurso separado para... Isso. Vou aproveitar a pergunta da colega, você vai entender a pergunta na resposta que eu dar. Coloca observação 2. O empenho só pode ser realizado mediante a indicação dos recursos. Ponto. Hoje é vedado. Quem veda? A LRF, a 4.320, que era ignorada, mas ela vedava. E eu vou te fazer uma terceira observação. Anota aí, observação 3. Porque você já esqueceu, mas eu não vou deixar você esquecer. Observação 3. Pode colocar aí. A despesa somente será paga
somente será paga se tiver dotação orçamentária. Se tiver dotação orçamentária, que é a autorização para pagar, do ponto de vista do orçamento. E recursos disponíveis. Recursos disponíveis. Ponto. Olha a responsabilidade do servidor. Então, o servidor, para realizar o pagamento, ele primeiro tem que verificar: ocorreu a liquidação? Ocorreu a liquidação. Tem dotação orçamentária, porque ele está atendendo a exigência do orçamento. Tem recurso financeiro? Tem, então agora ele paga. Faltou qualquer um desses elementos, ele não paga. E às vezes falta até por uma administração, e a empresa quer receber e não consegue receber. Não. Na hora que vai fazer o empenho, você aponta o recurso de onde vem. A fonte do recurso. O empenho é tão somente isso, a criação de uma obrigação de pagar. Aliás, eu estou sendo redundante, porque eu estou falando criação de uma obrigação de pagar. Na verdade, eu deveria falar, é apenas a criação de uma obrigação. Porque obrigação, do ponto de vista contábil, financeiro, é dever de pagar. Né? Eu tenho direitos e obrigações, não é assim que a gente fala no direito? Direitos é o quê? A receber, prerrogativas. E obrigações é coisas que eu tenho, né, devo a terceiros. Né? Só que o direito ele utiliza no sentido amplo. Né? Eu tenho direitos. Que direitos? A receber do Estado proteção, né? Proteção à minha imagem, integridade, dignidade, não é isso? E eu tenho deveres. Deveres, proteger minha família, de ser um bom cidadão. Eu tenho obrigações. Mas quando nós vamos para a esfera do orçamento, direitos são direitos a receber, dinheiro, bens. E obrigações são obrigações com terceiros, o que eu tenho que pagar. Então o empenho é a criação de uma obrigação para o Estado. O colega está perguntando, o valor já fica separado na obrigação, muito bom. Olha, lembra que receita é prevista e despesa é fixada, tudo bem? Receita é prevista. Então, quer dizer, eu indiquei o recurso da onde virá. Então, por exemplo, né? Compra de picape Nissan. Da onde é que vem o recurso? De impostos arrecadados pelo governo federal. Mas agora eu preciso esperar a arrecadação. Eu preciso esperar a arrecadação. E aí o que acontece? A despesa já existe. Mas o dinheiro não está no caixa. Então, à medida que vai arrecadando, o que vai acontecer? Formam-se os créditos orçamentários, lá do lado da SOF, da Secretaria do Orçamento Federal, como nós vimos na aula passada. Se você faltou a aula passada, você está boiando. Então, pega o material da aula passada, dá uma lida, não é? A administração financeira orçamentária é a matéria que eu peço, pelo amor de Deus, nunca falta. Se faltou numa, já prejudica a próxima. Né? Não tem muito como, depende disso. Né? Então, faça, e é um curso que eu recomendo, faça 2, 3 vezes. Tem alguns cursos que o aluno tem que fazer 2, 3 vezes. Esse é um deles. Né? Ele não é difícil, mas tem que repassar até que você tenha segurança do que você está fazendo. Você vai guardar, mas você vai ficar muitas vezes inseguro. Então veja, à medida que está arrecadando, está formando recursos na conta única do Tesouro, que é a conta corrente do governo federal. E do lado do orçamento, lá no SIDOR, Sistema Integrado de Dados Orçamentários, está formando créditos orçamentários. Aí o que a SOF vai fazer? Vai mandar as dotações orçamentárias. E eu estou lá na Receita Federal esperando receber a dotação orçamentária, porque eu sei que a Nissan vai entregar as picapes. E à medida que a Secretaria do Orçamento Federal manda as dotações orçamentárias, a Secretaria do Tesouro Nacional manda os recursos, dinheiro. E eu também estou esperando o dinheiro chegar aqui. A hora que chegar o dinheiro, eu já tenho recurso financeiro, a disponibilidade financeira. Disponibilidade financeira é sinônimo de recurso. E eu já tenho, estou esperando receber a dotação orçamentária. Opa, chegou a dotação orçamentária, o que falta? A Japa Motors entregar as picapes da Nissan. Para que eu possa, né, esperar a liquidação. Agora, eu sou administrador. Eu estou vendo que o tempo está passando e o recurso está começando a demorar e está se aproximando a data. Olha, eu informo o órgão superior e falo, cadê o recurso e cadê a dotação orçamentária?
Cadê o recurso e cadê a dotação orçamentária? Daqui a pouco, a Japa Motors está na minha porta com 4 picape e eu não tenho como pagar ela. E é um direito dela. Se ela entregou as picapes, é um direito líquido e certo. E acabou. Ela vai para a justiça. E se o Estado não pagar, o juiz vai constituir o famoso precatório. O que é péssimo. Que é horrível para receber isso aí. Né? O Ministério Público está em cima, forçando cada vez o pagamento mais em dia dos precatórios. Vai acabar essa festa nababesca de precatório que ficava há 10 anos, 15 anos. Isso vai acabar. O Estado está pressionando cada vez mais, o Ministério Público cada vez mais. Por quê? Porque isso tira a credibilidade do Estado. Dizia o Abraham Lincoln, o bom pagador é dono do bolso de seus amigos. Para o Estado a regra é a mesma. Se o Estado paga em dia, para ele fica melhor. Né? Eu conheço muito empresário que ele fala, eu não participo de nenhuma licitação na administração pública. Para nós isso é péssimo. Isso é péssimo. Por que o senhor não participa de nenhuma licitação na administração pública? Não, porque a administração às vezes dá tombo, aí eu tenho que ficar esperando precatórios, porque aí você fica na mão de 3 ou 4 que jogam preço lá para cima. É lógico. Então paga-se mais caro. O mal pagador paga sempre mais caro. Ah, não. Ah, eu vendo para você. Ah, eu cobro 50. Mas, pô, não é 30? Não, para você é 50. Para você é 50. Por quê? Porque você é um pagador vagabundo. Se você pagar na data, eu te vendo a 30. Não é isso? Se você paga na data, olha, pega, depois você paga. Ih, eu esqueci o dinheiro. Não, depois você paga. Não é? No comércio funciona assim. Você vai todo dia no mesmo mercado. Um dia você esqueceu a carteira, o gerente te conhece e fala, não, leva a compra, depois você me paga. Não é porque ele é bonzinho, é porque ele sabe que você é um bom pagador, não vai perder um bom cliente. E o Estado é a mesma coisa. Né? O Estado, historicamente, tem sido um péssimo cliente. Isso também ajuda a criar uma outra coisa chamada corrupção. Então, já que o Estado é um mau pagador, então eu vou comprar um vereador, vou comprar um deputado federal para garantir que ele pressione a administração pública para eu receber. Isso aí enseja, fortalece corrupção. A partir da hora que o Estado pagar tudo direito. Estado de São Paulo, meu querido, é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Tudo leva 3 meses para pagar. É uma pouca vergonha. Professor aqui, começa a trabalhar como professor substituto, leva 3 meses. Ah, por que falta professor? Manda a tua mãe trabalhar de graça 3 meses. Não é? O cara vai trabalhar por quê? Porque precisa de dinheiro. Não, é por esporte. Não é isso? Né? Vai ficar 3 meses. 3 meses. É um absurdo isso. Então, por isso que tem todos esses procedimentos e cada vez o Ministério Público, os tribunais de contas estão ficando mais rigorosos, porque isso ajuda a diminuir corrupção, aumenta a eficiência do Estado e tudo mais. Né? E para o empresário fica uma garantia que ele pode, né, uma tranquilidade que ele pode participar de uma licitação que ele sabe que ele vai receber. E outra, meu amigo, não paga porque é sem vergonha, porque o Estado tem caixa. Né? Lei de responsabilidade fiscal corrigiu isso. Definitivamente. Definitivamente. Né? Já vimos governador perder mandato nesse país aqui, 3 governadores, porque não cumpriram a lei de responsabilidade fiscal. E vamos ver cada vez mais, em nome de Jesus. Pula 2 linhas e coloca aí estágios da receita. Como é que surge a receita? Também tem estágios. Estágios da receita. Na outra linha, por favor, anota aí. A receita também passa por diferentes estágios. A receita também passa por diferentes estágios. O que facilita a execução e o controle. O que facilita a execução e o controle. Mudou nos últimos anos, né? Antigamente você tinha o FAR, fixação, arrecadação, recolhimento. Alguém deve ter percebido que fixação dava um conflito, né? Porque o que é fixado é despesa, não é? Não é receita. E aí mudou. Então hoje nós temos a previsão, o lançamento, a arrecadação e recolhimento.
Então, por quê? Porque receita é prevista. Então, pule uma linha, por favor. Primeiro, vamos ao primeiro estágio. Previsão. Primeiro, previsão. Puxa uma seta e coloque aí. Lembre-se que a receita ela é prevista. Lembre-se que a receita é prevista. O Estado não sabe quanto vai arrecadar. Então ele vai fazer uma previsão do que ele vai arrecadar. Segundo, lançamento. Lançamento. Lançamento é o ato administrativo. Lançamento é o ato administrativo onde o ente arrecadante identifica, bonito, né, ente arrecadante, né? Identifica o sujeito passivo, vírgula, aplica a base de cálculo, vírgula, aplica a alíquota, A-L-I-Q-U-O-T-A, né? Alíquota, e emite o boleto. Ponto. Definição do Código Tributário Nacional. Vem lá do CTN. O terceiro estágio. Já vi todos aí em provas, né? Terceiro estágio. Fácil. Arrecadação. É o que nós menos gostamos, é esse aí. Mas o Estado gosta. Arrecadação. É quando o contribuinte ou o devedor se dirigem à entidade bancária para pagar o que devem ao Estado. Questão 4, o quarto estágio, né? Perdão, questão 4, tá louco? Quarto estágio, só cansado. Graças a Deus. Né? Pode colocar aí. Recolhimento. Esse é o nome, recolhimento. É quando o recurso é transferido da conta localizada na instituição bancária, quando o recurso é transferido da conta localizada na instituição bancária para a conta única do Tesouro. Coloque em maiúsculas. Conta única do Tesouro. Já vimos na aula passada que no Tesouro Nacional, né, a Secretaria do Tesouro que administra ele, vigora o princípio de unidade de caixa. Por isso chama-se conta única do Tesouro. Quer dizer, é uma grande conta centralizando os recursos. Então veja, né? Primeiro o Estado faz a previsão da arrecadação. Ele prevê, por exemplo, que você vai pagar o IPTU porque ele sabe que você tem imóvel. Então essa é a previsão. Então, previsão de que fulano tal vai pagar tal
tributo IPTU, porque possui imóvel na rua tal, número tal. Segundo, o que é que ele vai fazer? Conforme manda o Código Tributário Nacional, é uma definição tão boa que universalizaram ela, vai proceder ao lançamento. Ele vai identificar o tamanho do seu imóvel, sujeito passivo você, porque a gente fica passivamente esperando o Estado mandar pagar, não é isso? Não é? O Estado é o sujeito ativo da relação aí de direito, né? Passivo é quem tem que pagar. Ele vai identificar o sujeito passivo, ele vai pegar a lei e vai aplicar a base de cálculo que está na lei, ele vai aplicar a alíquota, vai emitir o boleto e semana seguinte, chega na sua casa. Que ódio. Aí você vai pegar, né, aquele carnê do IPTU, aí você vai para o próximo estágio. Você vai até a instituição bancária e paga. A arrecadação. O dinheiro está no cofre público? Não. O dinheiro está em uma conta administrada pela unidade gestora, mas no Banco do Brasil. Aí o que ele vai fazer? Vai movimentar isso para a conta única do Tesouro. Agora sim ocorreu o recolhimento. Não confundir arrecadação com recolhimento. Que examinador gosta de fazer isso. A arrecadação é quando o indivíduo paga no banco. O recolhimento é quando vai para a conta única do Tesouro. A arrecadação é quando você paga no banco. O Estado está arrecadando. Recolhimento é quando ele recolhe na conta dele, na conta única do Tesouro. Né? Então estão aí os 4 estágios da receita. É assim que funciona. Então tem 4 estágios da despesa e 4 estágios da receita. Isso facilita o controle, facilita a administração, facilita a fiscalização, né, de toda essa movimentação de recursos que é bilionária, né? Olha o impostômetro, digita no teu computador aí impostômetro e vai ver. Depois, agora você presta atenção, né? Então vai ver quanto é que o Estado arrecada, né? Está na casa do trilhão já. Olha, o colega está perguntando, quando é um município, o recurso arrecadado do IPTU do município vai para a conta única federal? Então eu vou te explicar primeiro da forma genérica, depois eu vou te contar os detalhes. Cada ente federado, essa é a regra geral, cada ente federado, Estado, município, Distrito Federal, União, segue o princípio de unidade de caixa. Então cada ente federado tem uma conta única do Tesouro. Então, por exemplo, o município de Osasco, que eu dei um grande carinho, né, estou sempre lá, o município tem parentes, leciono lá, o município de Osasco, ele tem a sua conta única que fica no Bradesco, na Cidade de Deus. Eu até hoje eu tenho uma dúvida terrível sobre Osasco, né? Eu não sei quem é dono de quem, se é o Bradesco que é dono do município, se é o município que tem o Bradesco, né? Porque a relação deles é umbilical ali, é fortíssima a relação deles, né? Osasco e Bradesco são praticamente sinônimos, né? E a sua conta única fica no Bradesco. Alguém me falou, se não me engano, no município de Mauá, a conta única fica na Caixa Econômica Federal. O governo federal, evidentemente, tem a sua conta única no Banco Central, como já foi dito aqui. Agora, então essa é a regra geral. Cada estado deve ter um banco da sua escolha, né? Agora, se o município, agora vamos para a exceção. Se o município ainda não tem uma estrutura de administração financeira orçamentária muito bem consolidada, ou acha que vai ferir a economicidade, ele pode fazer um convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, e aí ele vai utilizar também a conta única do Tesouro. Então tem muitos municípios desta república que arrecadam os seus recursos, eu acredito que muitos estados também que arrecadam os seus recursos, e colocam na conta única do Tesouro. Professor, não mistura não. Por isso que eu falei para você que tem um super sistema de TI chamado Sistema Integrado de Administração Financeira, né? Que ele controla todas as entradas e saídas da conta única do Tesouro. Então ele sabe o que entrou que é da União, o que entrou é do Estado, o que entrou é do município, né? Tá certo? Da mesma forma que o município pode fazer um convênio também com a Secretaria do Tesouro para usar o CIAF. Né? O CIAF tem uma divisão dentro dele que é o CIAFEM, Sistema Integrado de Administração Financeira para estados e municípios. Por exemplo, o estado de São Paulo utiliza o CIAFEM. Né? O nosso estado utiliza o CIAFEM. Né? Poderia o estado de São Paulo, né, com todo o parque tecnológico dele, montar um sistema desse? Poderia, mas achou mais conveniente e oportuno utilizar o CIAFEM. O governo federal, né, oferece,
né? Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro Nacional, Banco Central, eles oferecem todo o apoio que os estados e municípios do Brasil precisam. Meu amigo, minha amiga, pensa o seguinte, pega os filmes do Brasil há 20 anos atrás, ou 10 anos, que mostram os municípios do interior brasileiro. Não tinham sequer Câmara Municipal. Não tinha sequer uma Câmara bem estruturada. Não tinha sequer... A LRF deu prazo para os municípios instituírem estrutura de fazenda pública. Porque não tinha fazenda pública, não tinha auditor, não arrecadava. Porque a Constituição manda, né? Nos seus artigos 30 e 31, que os municípios arrecadem. Ela está mandando por quê? Porque não faz. Arrecade os tributos da sua competência. E vivia do quê, professor? De repasse federal. Repasse estadual. Popular chapéu, né? Vai lá para Brasília pedir dinheiro. Não é isso? Então a LRF exigiu arrecade os tributos da sua competência. Porque aí você alivia a União. Não, o PIS Confis é uma contribuição federal. Contribuição financiamento da Seguridade Social vai para a União. Vai para a União, peraí, deixa eu pensar direitinho antes que eu falar uma besteira. Tem um desses que vai formar o FAT. Não vai para a União, vai para uma Caixa Econômica Federal. Qual que era mesmo? Ah, não, a FGTS vai para a Caixa Econômica Federal. A empresa tem que colocar numa conta na Caixa Econômica Federal. Eu não lembro agora qual deles, mas tem um que vai para a Caixa Econômica Federal porque vai formar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É o PIS, né? Programa de Integração Social, né? Ele vai para uma conta da Caixa Econômica Federal. Agora, a CID Petróleo vai para a conta única do Tesouro, né? As contribuições sociais da Seguridade Social vai para a conta única do Tesouro, vai tudo para a União. Mesmo que seja do Estado de São Paulo, é competência da União, vai para as contas, para a conta única do Tesouro. Agora lembra que o Banco Central ele tem uma estrutura em todo o país, né? Ele tem na região sul, centro-oeste, sudeste, norte e nordeste. Então quer dizer, logicamente, que essa conta única do Tesouro está espalhada para facilitar a gestão disso, a movimentação desses recursos. Por isso que os patifes lá em Fortaleza foram lá e assaltaram o Banco Central. Porque como ninguém nunca tinha assaltado o Banco Central, né? Ninguém nunca se preocupou com a segurança do Banco Central. E eles perceberam que era fácil assaltar o Banco Central. Agora a Polícia Federal monitora todos os bancos centrais. E no Maranhão, pouco tempo depois, São Luís do Maranhão, a Polícia Federal fez uma operação muito bonita. Ela identificou um grupo de patifes que foi roubar o banco. Botou os snipers dela, que são os melhores do país, né? Na porta do outro lado da rua. Quando saíram as caminhonetes com os criminosos cheios de dinheiro, incrível, morreram todos. Tiro no para-brisa, atravessou e pegou no peito, bem no coração, todos eles. Não sobrou, e mais bonito ainda, né? Constitucionalmente não é muito bom isso que eu estou te falando, não, viu? Né? Mas o Ministério Público, evidentemente, sabe, né? Fez vista grossa, né? Pegaram os corpos, tudo, jogaram na caminhonete, bateram foto e jogaram na internet. Mensagem aos criminosos. Vai assaltar o Banco Central de novo, vai lá, assalta. Assalta que eu te mando para o inferno de passagem. Porque, lamentavelmente, com esse tipo de gente, não tem outra medida. Você tem que derrubar e acabou o assunto, né? Mas dentro da lei. Eles estão reagindo, não é isso? Derruba, não pode derrubar o inocente, né? Que não está armado, né? Como disse bem o governador Geraldo Alckmin esses dias, que a polícia militar aqui matou, entrou num tribunal aí do crime e matou vários. Aí o governador Geraldo Alckmin finalmente tomou uma postura de governador do estado de São Paulo, que estava demorando muitos anos para ver isso. Ele disse assim: a polícia só matou aqueles que reagiram. Ótimo. E acabou o assunto. É assim que o governador deve proceder com a sua polícia militar. Deve apoiar ela na sua missão. Senão vira a zona que virou, né? Entendeu? O criminoso acha que manda, faz o que quer, assalta o que quer, rouba. Imagina. O Brasil é de uma bondade, eu falo, não tem país mais bondoso que o nosso. O cara anda com uma metralhadora, se você mata ele ainda... Né? Não é um bando armado isso? Metralhadora, imagina. Vai andar lá no Oriente Médio de metralhadora para ver o que acontece, né? Entendeu? Estou entrando na Turquia lá com maconha, o cara pega a prisão perpétua. Perpétua. Né? Vê se eles dão moleza para malandro lá. Que
precisa aprender a não dar moleza também. Então, o Banco Central hoje, todos eles são vigiados. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos também. Se você vai nas grandes unidades da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tem uma unidade da Polícia Federal lá dentro. Lá dentro. Por quê? Porque a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo também movimenta valores. Não movimenta talões de cheques, documentos, não é? Então a Polícia Federal, ela faz um trabalho importantíssimo na fiscalização e proteção das instituições do Estado, do patrimônio, né? Ela tem esse papel. Cada 10 delegados, 9 estão envolvidos nesse tipo de atividade. Para quem é delegado de rua, que adora aventura, ele vai adiando o concurso da Polícia Federal por muitos anos, porque quando entra na Polícia Federal, não tem aventura. A não ser quem vai trabalhar lá na fronteira, né? Mas isso aí é 1 a cada 10 que vai para a fronteira. A maioria trabalha dentro de órgãos públicos, fiscalizando. Um trabalho muito bom. Para quem quer uma vida mais tranquila e com muito status, né? Polícia Federal. Né? E com uma arma na cintura, evidentemente. Os auditores também utilizam armas, viu? Para se proteger. Alguma dúvida disso aí? Dos estágios de despesa e receita? Agora você vai pular 2 linhas e coloque aí. Atenção. Atenção. Na classificação orçamentária, as receitas são classificadas por fontes. Na classificação orçamentária, as receitas são classificadas por fontes. Grifa. Você vai ver isso aqui no quadro. Eu vou colocar para você. Classificação por fontes. Grifa, classificação por fontes. Questão de FCC, questão de ESAF, questão do CESP. Enquanto que as despesas têm a chamada classificação funcional programática. Classificação funcional programática. Classificação funcional programática. Por favor, grifa classificação funcional programática. Então, momento de hipnose. Momento de hipnose. Receita é classificada por fonte. Despesa por função e programa. Receita é classificada por fonte. Despesa por função e programa. Lembra disso. Guarda isso. Tá certo? Então eu sei exatamente que fonte vem cada receita. Então existe um número na administração para cada fonte. Corresponde à fonte, a COFINS, que veio, né, lembrou, né, reforçar a Seguridade Social. A contribuição sobre o lucro líquido tem uma fonte chamada contribuição sobre o lucro líquido, tem uma fonte para imposto de renda, tem uma fonte para imposto de produtos industrializados, né? E tem a classificação das despesas funcional programática, que vai permitir você identificar a função da despesa, vai permitir você identificar a subfunção da despesa e o programa. Professor, não estou entendendo nada, porque está faltando conceito para você entender. Então, nós vamos pular aí 2 linhas e eu vou voltar nisso aí, porque você vai entender. Coloca aí, né? Programa. Lembra que o orçamento chama orçamento programa. Então, vamos definir o que é o programa. Programa é um instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho utilizado para organizar as despesas
do órgão. Ponto. Na outra linha, todo programa, vai anotando. Eu vou escrever aqui, mas você vai anotando. Todo programa traz 3 espécies de ferramentas, de trabalho. E aí você copia isso aqui. Professor, onde é que eu acho isso que o senhor está falando? Manual técnico do orçamento. Porque isso aqui é do lado orçamentário. Manual técnico do orçamento. Tem já o de 2013 na internet. É o MTO. Manual técnico do orçamento. É o último documento que você vai ler. Vai dar uma olhada nele, né? Ele é grande, não precisa ler todo, né? Mas, eu quero saber, tá lá. Né? Então, eu começo a estudar por onde? Pela Constituição. Eu começo a estudar no artigo 65, vou até o 69. Aí depois eu vou para o artigo 70 até o 75, aí depois eu baixo a Lei 4.320, dou uma lida nos principais tópicos dela, aqueles que nós estamos vendo aqui. Depois eu vou para a LRF e por último eu dou um pulinho aqui no Manual Técnico do Orçamento. Aí você já está pronto, parabéns, vai ser analista do orçamento, ganhar R$12.000 por mês. E vai ter um status desgraçado. Programa, projetos, atividades, operações especiais. Então veja. A unidade orçamentária, ela precisa preparar sua programação de despesas. Ela vai pegar essa programação de despesa, vai mandar para o Ministério. Lá no Ministério, ele vai pegar todos os programas que vêm com as despesas de todas as unidades orçamentárias, vai consolidar na sua proposta orçamentária, vai mandar para a Secretaria do Orçamento Federal. A Secretaria do Orçamento Federal recebe tudo isso e consolida na Lei Orçamentária Anual. Por isso que o nosso orçamento chama-se orçamento programa. É daí que vem a nomenclatura, porque eu tenho um programa de trabalho, é uma ferramenta onde cada despesa está programada, com as suas datas, tudo direitinho. E inclusive com a indicação dos recursos, porque a despesa hoje tem que indicar as suas fontes. Então a despesa, ela tem uma classificação programática e funcional. Programática por quê? Porque ela está vinculada a um programa. Depois eu vou colocar um programa no quadro. Você vai ver isso. Como é que funciona bonitinho. Você vai entender, vai falar, é assim que funciona, é assim que funciona. Você vai ver o estado nu, como é que ele funciona por dentro. Né? Agora, funcional, eu vou explicar em outro momento. Tá? Agora veja, fala. É tudo é sistemas, exatamente. O colega falou, hoje é tudo sistema, sim. Por isso que a reestruturação do orçamento e das finanças foi uma revolução para o Estado. Foi uma revolução. Quando o Fundo Monetário Internacional emprestou aqueles 40 bilhões que o Lula pagou 50 depois de 20 anos, o FMI falou, eu só empresto dinheiro para vocês saírem do sufoco se você organizar a sua estrutura. Então o pessoal foi para Washington, né? Nos Estados Unidos, como é que chama a secretaria que cuida do Tesouro? Secretaria do Tesouro Nacional. É o mesmo nome. A estrutura é muito parecida. Lá tem um sistema CIAF também. Lá tem uma secretaria, eu não sei qual é, que é equivalente à SOF. Tem um SIDOR também. Então é tudo informatizado. Não dá para desviar recurso aqui dentro. Porque é tudo programado, é tudo informatizado. Não é onde é que o pessoal desvia? Já falei, na licitação. Porque aqui tem ferramentas de trabalho. Que todos os auditores, né, que têm competência do controle interno, promotores públicos, entram e fiscalizam isso aqui. Se perceber uma irregularidade, opa, já era, né? Agora, veja, este programa é uma ferramenta de trabalho que organiza as despesas. Mas esta ferramenta de trabalho, ela é composta por outras ferramentas menores. Um grupo de ferramentas chama de projetos, outro chama-se de atividades, outro chama de operações especiais. E às vezes você lê
e alguns artigos da administração pública. Os projetos do governo federal. É uma palavra técnica. Não sei se o jornalista não tiver nenhum conhecimento disso, ele pode utilizar de forma muito corriqueira. Mas se for alguém do orçamento falando, opa, o Senhor disse, os que têm olhos que vejam e os que têm ouvidos que ouçam. Ninguém entendeu o que o Senhor estava dizendo. O Senhor Jesus estava dizendo, para você enxergar, você tem que ter sabedoria, senão você não enxerga. E para você ouvir, você tem que ter sabedoria, senão você ouve e não faz a mínima diferença. Não é? O jovem, a criança, ouve o que você está ouvindo e não entende nada. E você ouve. Então, a hora que você ouvir, não, porque o analista do orçamento tratou dos projetos, você já sabe, é uma ferramenta que tem todas as despesas do governo federal referentes a projetos. Projetos são obras públicas. É capital, é despesa de capital. São obras públicas. Como é que a Secretaria do Orçamento vai definir isso aqui? Coloca aí a definição de projetos. Pula uma linha, coloca aí projetos. Projetos são ferramentas de trabalho. Projetos são ferramentas de trabalho. São ferramentas de trabalho que têm por objetivo expandir a capacidade da administração pública. Ora, expandir a capacidade da administração pública? Como, professor, expandir a capacidade? Infraestrutura, obras. Expandir a capacidade... Isso, expandir a capacidade da administração pública para atender a população. Eu vou te dar um exemplo, porque lá não tem esse exemplo. Exemplo. Expandir a capacidade da administração pública para atender a população. Exemplo, professor. Obras públicas. Obras públicas. Então o Estado está fazendo uma ponte, ele está expandindo a sua capacidade de atender a população. O Estado está fazendo um hospital, ele está expandindo a sua capacidade de atender a população. Né? Em administração geral, projeto não é a mesma coisa que produto. Né? Produto é algo que eu posso replicar milhões de vezes. Projeto, cada um é um. Cada projeto tem um início e um fim. 3 prédios, cada prédio tem um projeto específico para ele. Por quê? Porque, mas eles são iguais. Não são iguais, são aparentemente iguais. Mas o solo de um é mais fofo, o outro é mais rochoso. Né? Então, cada projeto então, é um projeto. Então, eu vou construir um hospital, é um projeto. Eu vou construir uma ponte, é um projeto. E lá estão todas as suas despesas. Que tipo de despesa é? Despesa de capital. Tá certo? Né? Agora, pula uma linha, atividades. Atividades. Atividades são ferramentas de trabalho, que organizam as despesas de custeio. As despesas de custeio. Grifa despesas de custeio. Não gerando uma expansão. Não gerando uma expansão na capacidade, não gerando uma expansão na capacidade de atender ao público. Então, aí são despesas correntes. São despesas correntes. Pagamento do servidor público, pagamento de água, pagamento de luz, material de escritório, limpeza, né? Serviços que são oferecidos ao cidadão, Bolsa Família, tá tudo aí, despesa corrente. Então, nas atividades. Aí você vai lá para o Decreto-Lei 200/67, olha que interessante. O Decreto-Lei 200/67 fala assim,
Aos ministérios caberá uma atividade de coordenação. E aí depois ele fala, as atividades, o orçamento e as finanças serão organizadas sob a forma de sistemas. Aí a pessoa lê atividades ali, as atividades do Estado. Não, atividades é isso aqui, é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Que nos últimos anos foi sofisticada. Foi sofisticada. Né? Então, nesse manual técnico do orçamento, o MTO, que todo ano é editado para o ano seguinte, a Secretaria do Orçamento Federal, já falei, a Kaizen, Melhoria Contínua, ela vai aperfeiçoando essas ferramentas. Nos últimos anos surgiu uma outra ferramenta, operações especiais. Você lembra que eu te falei que as receitas são divididas em receitas orçamentárias e extra-orçamentárias? O que é uma receita extra-orçamentária? Extra, que está fora do orçamento. O Estado arrecada, mas tem que devolver. Ele arrecada, mas tem que devolver. Por exemplo, restituição do imposto de renda. Isso era feito nas atividades. Aí a SOF entendeu que ficaria melhor para fiscalizar, para administrar, se separasse, criou as operações especiais. Então, tudo que é restituição entra nas operações especiais. Não gera nem expansão, nem gera serviço para a população. Né? A perdas judiciais do Estado. O Estado perdeu na justiça, ele tem que pagar. Isso gera algum serviço para a população? Não. Isso gera alguma obra? O Estado perdeu na justiça, ele vai ter que pagar. Servidor público veio com o carro da Receita, ouvindo o som desligado, sentou na bunda do teu carro. Você entrou com uma ação contra o Estado. Servidor, serviço público, responsabilidade objetiva. O Estado vai te indenizar. Você entrou na justiça, ele vai te indenizar, ele é obrigado a indenizar. O juiz vai falar, pague. Responsabilidade objetiva. Depois cobra do servidor. Né? Regressiva. Direito de regresso do Estado. Agora, ele vai te pagar. Isso está gerando algum benefício para a população? Não. Está gerando algum serviço para a população? Não. Ele está te indenizando um prejuízo que você teve. Então, onde é que vai essa despesa? Operações especiais. Então, você pode colocar aí, né, sobre operações especiais. Coloca aí, operações, porque é especial, né? Especialmente o Estado está se ferrando. Operações especiais. São ferramentas de trabalho, que organizam despesas que não geram benefícios para a população. Como restituições de tributos que não geram benefícios para a população. Que organiza as despesas que não geram benefícios para a população. Como restituições de tributos e perdas judiciais. Olha, presta atenção. Isso aqui cai, é também uma matéria um pouco mais rara, mas caiu no CESP-NB, caiu na ESAF, na FCC. Então, presta atenção na palavra do Marcão. O programa é não tomar um pau na prova. Tá me entendendo? O programa é não tomar um pau na prova. Projetos, atividades, operações especiais. Guardou? A dica é essa. Cuidado, né? Pau, projeto, atividades, operações especiais. Aí fica mais fácil, né? Para memorizar, né? Para tudo tem método nessa vida, viu, meu amigo? Tudo tem método. Se não tiver, a gente cria, né? Entendeu? Tudo tem método, né? Agora, eu vou fazer aqui um outro diagrama e eu vou pedir que você copie. Este diagrama aqui eu tirei do livro Administração Financeira Orçamentária, do mestre Sérgio Jundi, né? Que eu já comentei aqui. Então vamos lá.
Porque daqui vai sair umas questões de prova, né? PPA, LDO, LOA, função, subfunção, programas, projetos, atividades, operações especiais, isso aqui foi uma questão do CESP. Faça esse desenho aqui, deixa eu ver como é que ficou na tela. Ah, legal, olha aí, né? Função, subfunção. Isso aqui entra no programa assim, que eu não quis colocar mais uma setinha, né? Mas eu vou colocar aqui a despesa, depois você vai ver do outro lado essa despesa organizada bonitinha. Eu já vou colocar daqui a pouco. Eu só vou te explicar essa questão de concurso. Eu já ia xingar. Falei, cadê? Tá aqui. Deixei marcadinho. O Sérgio Junte é primoroso na organização do livro dele. Eu vou até pedir uma comissão da próxima vez que ele lançar, tanta propaganda que eu faço dele. Bonito, né? Tá vendo por que o servidor é uma figura especial? Ele enxerga coisas que ninguém enxerga. Você sabe que eu queria ser cientista político, né? Eu sou complexado, né? Então eu fiz filosofia, fiz propaganda e marketing, eu falei, eu vou fazer uma pós em ciência política. E comia livro de ciência política, né? Nicholas Poulantzas, Alfred Steppa, Edmundo Campos Coelho, né? De economistas também, na expectativa de tocar, né? Um projeto, mas no final aquela coisa, você acaba dando prioridade para o trabalho, para o dinheiro, e acaba deixando para segundo plano, e foi ficando. E a verdade é que eu acho que eu não tenho, por hora, paciência. Talvez futuramente eu faça isso. E eu tinha uma visão do Estado, né, e dava palestra, e curso e aula, e o pessoal gostava muito, né, em atualidades, em sociologia. Quando eu comecei a lecionar administração pública, eu falei, gente, tua visão muda radicalmente. Você começa a enxergar o Estado por dentro. Você começa a ver as brigas do Estado no nível micro. Aí você fala, quanta besteira, né, que se escreve, que se fala, né? Por isso que na Alemanha, cientista político, ele estuda a administração pública. Quando fala que na Alemanha o agente político tem que ter formação em ciência política para poder, você quer ser vereador, quer ser deputado na Alemanha, você tem que fazer um curso de ciência política. Tenho fé que um dia nós vamos chegar lá.
Quando fala isso, ele tem que estudar a ciência política clássica, então estuda Marx, estuda Engels, estuda os autores contemporâneos da ciência política, né? O pai da ciência política é o Maquiavel. E aí ele vai estudar também a administração pública e legislação da Alemanha, para não ficar, né, teorizando sobre os anjos, que é o que se acontece muito. Mas por que o Estado não utiliza suas reservas internacionais para educação? É frase de quem não sabe o que é reserva internacional. Mas esse dinheiro que foi dado na mão do FMI deveria ter sido utilizado na infraestrutura do país. Não sabe o que está falando. Reserva internacional é moeda estrangeira que está na mão do Estado para proteger a economia na hora de um baque. Você já reparou, por exemplo, que no Brasil, a partir de um determinado ano, nós passamos a ter Fórmula Indy, várias marcas internacionais que nunca estiveram aqui abriram loja no Brasil. Foi no mesmo ano que as reservas internacionais superaram a dívida externa brasileira. Em outras palavras, nós deixamos de ser devedores e viramos credores. Não é que a gente não tem dívida pública, né? É aquele conceito lá do início da aula, é que nós temos mais recursos, mais receitas do que dívidas. Então quem tem mais receita que tem dívida, ele é chamado de credor. Então quanto nós temos de dívida? 180 bilhões. Quanto a gente tem de receita? Tem 280 bilhões. Então nós somos credores. Se você tiver 300 bilhões de reservas, mas tiver 400 de dívida, você é devedor. E tem gente que não aplica em quem é devedor, porque tem medo. Agora, volta aqui, minha querida, dá para focalizar o diagrama aqui, que eu coloquei aqui, né? Deixa a minha mão aqui, opa, olha a minha mão aqui, né? Olha só a questão do CESP-NB, dizendo assim, os programas são um elemento que integra um plano plurianual à lei orçamentária anual. Questão perfeita. Então, cada unidade orçamentária vai preparar os seus programas. No início, o primeiro ano de mandato, o chefe do executivo tem que enviar para o Congresso o plano plurianual. E no plano plurianual vão os programas para 4 anos de todas as unidades orçamentárias. De todos os órgãos. Agora, lógico que esses programas são tanto imprecisos, porque são para 4 anos. Por isso que na primeira aula eu falei, aliás, primeira para a segunda aula eu falei que o plano plurianual, segundo a Secretaria do Orçamento Federal, é o nível mais abstrato de planejamento. Imagina mandar programas para 4 anos. É o nível mais abstrato do planejamento. Olha a minha segunda aula agora, olha a minha segunda aula como ela vai fazer sentido, né? Eu peguei a Constituição para você e eu li para você e falei, tá lá, o plano plurianual traz as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e para os programas de caráter continuado. Lembra disso na Constituição? Né? Não lembra? Então abre a Constituição aí, artigo 65, parágrafo 1º. Né? O plano plurianual traz as despesas de capital, outras delas decorrentes, e os programas de caráter continuado, e é verdade, mas veja, nível federal é o Leviatã dos Leviatãs, não é isso? É o Estado dos Estados, é gigante, autarquias, né, fundações, órgãos. Então, sabe o que eles fizeram? Eles criaram uma secretaria só para preparar o plano plurianual. Secretaria do Planejamento e Investimento Estratégico, e deixaram para a SOF, a LDO e a LOA. Então tem uma Secretaria do Planejamento e Investimento Estratégico, embaixo do MPOG, e tem a SOF para cuidar de LDO. Normalmente nos estados só tem uma secretaria para cuidar de tudo. Mas aqui é tanto programa, e esses programas estão trazendo para as unidades orçamentárias, na LOA, os projetos, as atividades e as operações especiais. Famoso, né? Que eu já te falei aí para você memorizar. Né? Não vou repetir novamente para não ficar muito chulo. Né? Então, lembra disso aí, os projetos, atividades, operações especiais. Olha outra questão CESP também, e questão ESAF. Né? No CESP, disse lá o examinador, o plano plurianual traz, né? O plano plurianual traz os programas, os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Sabe o que o candidato fez? Colocou errado. Porque ele lembrou muito das diretrizes, objetivos e metas. Mas está certo.
Porque ela traz os programas, só que o examinador fez uma malandragem. Ao invés de colocar, traz diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital e programas de caráter continuado, ele colocou, traz os programas, objetivos e metas. Mas o programa não está no PPA? Então está certo. E a ESAF fez a mesma coisa, só que ela fez mais completa. Traz diretrizes, programas, objetivos e metas. Teve gente que não assinalou porque viu programas lá. Programa é um instrumento de trabalho. É como programinha de computador. Está todo o roteiro de despesa ali dentro. Com as operações, atividades, projetos, atividades e operações especiais. Então, agora você vai anotar algumas coisas embaixo desse diagrama. Pula uma linha, coloca aí. Atenção 1. Essa questão que eu comentei, que eu vim ESAF e vim CESP. Atenção 1. Os programas, pode deixar a imagem aí que ela está bonita. Os programas, vocês já conhecem, né? Os programas são ferramentas que integram e articulam, o plano plurianual, a LDO, o plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária anual. O plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária anual. Então anota isso aí. Tudo bem? Agora eu vou falar sobre a função. Pula uma linha, atenção 2. Anota a função aí. Atenção 2 primeiro. Atenção 2. Escreva atenção 2. Função é o nome técnico. Para o maior nível de agregação das despesas. Para o maior nível de agregação das despesas. Deixa eu ver minha gravata. Ih, tá fora aqui, né? Coloca lá, coloca a imagem. Pode deixar lá no cantinho de castigo, lá no pezinho lá, que deixa a imagem lá. Né? Ponto. Eu quero que vocês tenham a imagem. Coloque exemplos aí. Eu quero que vocês tenham a imagem na cabeça. Exemplos. Saúde. Função saúde. Educação. Defesa. Etc. Agora na outra linha, você vai colocar aí atenção 3. Atenção 3. Pode deixar lá o diagrama. Atenção 3. Coloca aí subfunção. Pode colocar aí. É um nível menor que agrega determinadas despesas. Exemplo. Não sou nem especialista da área, vou mais ou menos pela minha intuição. Então coloca aí. Na função saúde, não sou especialista da área de saúde, né? Na função saúde, tem subfunções. Vacinação, vírgula, programas preventivos, vírgula, construção de hospitais, etc. E fechando tudo com chave de ouro, atenção 4.
lembre-se que a classificação da despesa, é funcional programática. Então, quando eu olho para cada despesa que foi empenhada, eu vou ver uma numeração gigantesca. Nessa numeração eu vou identificar a função. Que função que é? É função saúde. Ah, então é coisa lá do Ministério da Saúde. Ah, a função defesa, é coisa lá do Ministério da Defesa. Ah, a função é segurança. Ah, a função é do Ministério da Justiça. E aí eu vou identificar a subfunção. Subfunção: modernização da Polícia Federal. O Ministério da Justiça, né, é a segurança pública, é a função. Modernização da Polícia Federal é uma subfunção. Programática, tem um programa com o nome dele, Programa de Modernização da Polícia Federal. Então veja que isso permite eu identificar exatamente para que está sendo utilizada a despesa. Isso permite eu identificar que benefício aquela despesa está objetivando. Ah, bom, então é um programa para modernizar a Polícia Federal, para combater o crime, para melhorar a segurança do país, a segurança da administração pública. Função: saúde. Subfunção: reforma das unidades básicas de saúde. Ah, então tá. Programa, reforma das unidades de saúde. Então eu já sei que é um dinheiro que vem do Ministério da Saúde, que está sendo repassado a estados e municípios para melhorar os seus programas nas unidades básicas de saúde. Então, veja que a preocupação, por isso que chama-se orçamento programa. Porque por meio do programa eu estou aperfeiçoando os serviços para a população. Essa é a ideia. Né? E veja que o programa ali no esquema, ele está integrando tudo, né? PPA, LDO e LOA. Estão lá os programas. Agora entenderam o conceito de função? Vocês estão me ouvindo ainda? Cabeça já está que está, né, gente? Olha aqui, né? 20 para as 11, né? Para meio-dia, né? 20 para meio-dia, né? Vai até que hora? Perdão, eu sempre esqueço. 10 para meio-dia, ixi, gente, que coisa horrorosa, já está passando assim o feijão na frente, não é? Eu estou falando aqui do programa, da função e subfunção, apareceu uma macarronada, não é isso, né? Aí eu estou falando que integra PPL e deu um porpetone no meio, boiando, não é isso? Não é verdade? E já está ferrando tudo, né? Tá certo? Bom, estão aí, né? A classificação. Eu vou aproveitar esses 10 minutos, eu vou colocar uma despesa, vou pedir para que você copie, então, para você ter um exemplo disso, porque você só vai me ver semana que vem, e assim você não fica pensando em abstrato, você vai pensar em concreto. O exemplo é do livro do Sérgio Jundi. Quer ver? Eu vou colocar aqui uma despesa. Programa de trabalho. Estou tirando do livro dele, né? Esse programa de trabalho, 36.211. 10, olha a numeração desse negócio, 302, 004, não precisa, pode errar o número aí, não tem problema, viu? Você não vai ser punido pelo pessoal do CIAF. 3863, 033, que é o Estado, né? É o subtítulo, perdão. Então tá aqui. Agora, vamos detalhar aqui a numeração. 36, 211, 10, 302, 0004, 3863, 0033. 0033. Cada estado tem um código, né? Esse aqui, o 0033, é do estado do Rio de Janeiro.
Tá vendo? Não é só o pessoal da numerologia que gosta de número, né? O pessoal da administração pública adora. Órgão, unidade orçamentária, olha aí, já sabe qual é o órgão 36. Unidade orçamentária, função, subfunção, o programa, né? O programa, título e subtítulo. Programa, oh meu Deus do céu, tá ruim. Projeto e o subtítulo. Qual é o órgão? O órgão é o Ministério da Saúde. Qual a unidade orçamentária? FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. Eu coloquei abreviado, aí colocou por extenso. A função saúde. A subfunção assistência hospitalar e ambulatorial. Assistência hospitalar, vou ter que abreviar, e ambulatorial. Não tem espaço aqui para isso, senão vai ficar uma bagunça. O programa chama-se Qualidade e Eficiência do SUS. Lá estão todas as despesas. Eficiência do SUS, Sistema Único de Saúde. Qualidade e eficiência do SUS. Unidade orçamentária, isso mesmo. Órgão tem a unidade orçamentária. Onde é que está a unidade orçamentária? Está lá na Fundação Nacional de Saúde. Essa unidade orçamentária da Fundação Nacional de Saúde que vai receber a dotação orçamentária para poder pagar a despesa. Não, para este órgão, Ministério da Saúde. Cada órgão, cada ministério tem o seu número específico, cada unidade orçamentária. A unidade orçamentária 211 é a FUNASA. Cada unidade orçamentária tem o seu nome, cada função tem o seu número, cada subfunção tem a sua numeração, cada programa, cada projeto e o subtítulo você vai encontrar o estado. 33 é o Rio de Janeiro, né? 011 é Roraima, 012 é Acre, 0013 é Amazonas, 0014, perdão, Rondônia é o 011, 0014 é Roraima, 0015 Pará, 016 aqui você acha o estado. Não tem como não achar onde é que foi feita a despesa. Qual o órgão? Qual a unidade orçamentária? Vai lá, tá, isso aqui está lá na nota de empenho. Né? Isso aqui permite o quê? A fiscalização, o controle. E aí vem aqui, implantação. Eu não vou colocar tudo aqui que vai ficar uma bagunça só. Implantação, ampliação das unidades de saúde do SUS. Unidade, e pior que foi tudo, hein? Vai ficar esquisito isso aqui. Unidades do SUS. E aqui embaixo é a mesma coisa, só que aqui vai falar do estado do Rio de Janeiro. Então eu sei exatamente qual estado que está recebendo recurso. Então veja por que é classificação funcional programática, né? Ou você acha a função, acha o programa. O órgão unidade orçamentária chama-se instituição. Para o pessoal do orçamento. Instituição é uma palavra boa, porque instituição pode ser qualquer coisa. Pode ser órgão, pode ser entidade, pode ser pública, pode ser privada, né? Então é assim que funcionam as despesas. Mas não fique desanimado, porque na aula que vem, eu vou te mostrar completo o número com as receitas inclusive. Com as fontes, para que você veja.
Professor, isso é cobrado em concurso? Muito, muito raramente. Muito raramente. Mas eu já vi examinador que não tinha o que fazer na vida e me colocou isso na prova. É um inútil mesmo, né? Fala a verdade. O cara desse merece ter uma frieira que come o dedo dele, não é? Não pode desejar o mal para os outros, mas um pequenino mal, né? A gente, né, joga uma praguinha, né? Merece uma frieira daquela que não tem tratamento, né? Tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, todos os meus queridos alunos de todo o meu Brasil, aqui da minha sala também, desejo a todos vocês um boníssimo final de semana. Pode retirar os exercícios depois, se quiser, adiantando o que eu vou fazer em sala de aula. Isso aqui não precisa fazer no slide, está numa folha. E depois eu vou concatenar todos os exercícios numa folha para você ter isso aí condensado para poder estudar. Um grande beijo e um grande abraço. Até mais.